Estamos de volta com mais um episódio do Cuidar com Excelência. E o tema de hoje é daqueles que todo profissional de enfermagem precisa conhecer bem: como funcionam os processos disciplinares dentro do COREN, o Conselho Regional de Enfermagem. Muita gente tem medo de ouvir falar disso, mas compreender o processo é a melhor forma de atuar com segurança e tranquilidade. Maria Alice, nos ajuda a entender por onde começar? Claro, José. E para isso vou começar com um caso real. Uma enfermeira foi denunciada ao COREN por suposta omissão no atendimento de um paciente idoso que caiu do leito durante o turno da noite. A denúncia partiu da família, que alegou negligência. O detalhe? A enfermeira havia assumido o plantão poucos minutos antes da queda, e a anotação do profissional anterior era vaga: paciente agitado sob observação. O processo correu por mais de 8 meses. No fim, a profissional foi inocentada, mas a falta de documentação clara e o ruído na comunicação entre turnos abriram margem para dúvidas. Esse caso mostrou que qualquer profissional pode ser denunciado, mesmo que esteja certo, e que o COREN tem um papel de apuração e não de condenação automática. E como começa um processo disciplinar no COREN? Tudo começa com uma denúncia formal. Ela pode ser feita por pacientes ou familiares, colegas de trabalho, instituições de saúde, ou até pelo próprio Ministério Público, em caso de investigação mais ampla. A denúncia precisa trazer dados concretos, relatos claros, documentos ou evidências, e pode ser feita presencialmente ou pelos canais oficiais do COREN. E o que acontece depois que a denúncia é recebida? Após a denúncia, o Conselho realiza uma análise preliminar para verificar se há indícios suficientes para a abertura de processo. Se sim, o profissional é notificado oficialmente e é instaurado um processo ético disciplinar. A partir daí, seguem-se algumas etapas. Notificação formal do profissional envolvido. Apresentação de defesa prévia. Designação de uma comissão de instrução ética. Audiência com o profissional e as testemunhas. Elaboração de relatório final pela comissão. Julgamento pelo plenário do COREN. E o profissional tem direito à defesa em todas as etapas? Sim, e esse é um ponto muito importante. O processo no COREN respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme garantido pela Constituição. O profissional pode apresentar documentos, prontuários e registros, indicar testemunhas, ser assistido por um advogado se desejar, e recorrer da decisão ao Conselho Federal de Enfermagem, COFEN, se houver condenação. E quais são as possíveis penalidades aplicadas pelo COREN? As penalidades previstas no Código de Ética da Enfermagem são aplicadas de forma proporcional à gravidade da infração. Elas vão desde advertência verbal ou escrita, multa, suspensão do exercício profissional por tempo determinado, até a cassação definitiva do registro, nos casos mais graves, como omissão dolosa que resulta em morte, falsificação de documentos ou atuação sem habilitação legal. E o que o profissional deve fazer se for denunciado injustamente? Primeiro, manter a calma. Uma denúncia não significa culpa. É o início de um processo de apuração. A melhor defesa é apresentar registros claros e objetivos. Mostrar que atuou dentro do escopo legal da profissão. Apontar falhas institucionais, se houver, que possam ter interferido no cuidado. E principalmente demonstrar que houve responsabilidade mesmo diante de adversidades. E qual é o papel educativo do COREN nesses casos? O COREN não existe apenas para punir. Ele existe para orientar, fiscalizar e proteger a sociedade e os profissionais. Muitos processos terminam com advertências pedagógicas, recomendações ou arquivamento. O importante é que o profissional enxergue o processo como um chamado à reflexão ética, e não como uma ameaça pessoal. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como agir corretamente diante de um erro, notificação, relato e postura profissional. Um dos momentos mais delicados da prática. Vamos seguir, José, porque quem entende os processos não teme. Se prepara.
E na enfermagem, ética e conhecimento são o melhor escudo.